Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui, né, mais uma vez, para mais uma videoaula de ciências. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como o nome está aqui atrás, ó, deixa eu aprender aqui a localizá-lo. Revisão. Durante essas semanas, nós estaremos revisando de todo o conteúdo trabalhado até agora, né, durante esse ano. Então, nessa primeira aula, nós focaremos aí na estrutura da Terra, né, na forma e estrutura da Terra, certo? Então, a nossa atividade será pelo nosso livro, vocês podem abrir aí, certo? Enquanto a gente faz a atividade, a gente revisa o nosso conteúdo. Então, elas estão na página 33 e 34 do nosso livro. Então, vocês podem abrir que a gente vai dar continuidade. Vamos lá? Olha aí, meus príncipes e princesas. Da questão 7 até a questão 11, nós vamos fazer agora, certo? Então, vamos fazer comigo. Rochas magmáticas, vamos lá. Lembram que nós vimos que existem 3 tipos de rochas? Estão lembrados? Quais são os 3 tipos de rochas? Magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Vamos lembrar de cada uma delas? Como são formadas, né? Qual a origem das rochas magmáticas? Elas são formadas a partir do resfriamento do magma, não é? E as sedimentares? Pelo desgaste das outras rochas, né, da magmática ou metamórficas, elas vão se desgastando com o passar do tempo, com o efeito da água, dos ventos, né, da variação de temperaturas, elas vão se fragmentando, vão liberando grãos, e esses grãos vão se acumulando com o tempo, e vão formando camadas, né, esses sedimentos vão se acumulando, camada após camada, uma sobre a outra, né, vai fazendo pressão, vai condensando nessas camadas, vai endurecendo essas camadas, e esse percurso leva muito tempo, né, gente? Esse acontecimento, essa formação, leva muito tempo, não é coisa rápida. Também a rocha sedimentar é a mais comum de se encontrar fósseis, não é? Até devido por essa formação de camadas, não é isso? Mas essas rochas podem se transformar com o tempo, né? Com a variação de temperatura, pressão, elas podem se transformar, liberando minerais, né? Pode ocorrer transformações. Aí, a rocha originada a partir de transformações é chamada de metamórficas. Nessa questão, nós vamos falar das magmáticas, que são aquelas formadas pelo resfriamento do magma. Por exemplo, a lava que sai do vulcão resfriou, virou uma rocha magmática, não é? Mas não é só a lava que sai do vulcão, né? Ela também pode se resfriar abaixo, dentro ainda abaixo da terra, abaixo da crosta, né? Não precisa necessariamente sair à superfície. São outros tipos, né, de rochas. Vamos lá. Rochas magmáticas podem ser muito antigas. Algumas têm mais de 3 bilhões de anos. No entanto, outras podem ser bem mais recentes. Como você explica esse fato? Então, como é que existem rochas tão antigas enquanto tem outras tão recentes? Vamos lá? Existe o ciclo de rochas, não é? Elas estão sempre em transformação, elas podem estar sempre voltando, né, ou passando para uma fase seguinte, mas vamos responder. As rochas magmáticas recentes vieram de erupções vulcânicas recentes. Nós não acabamos de falar que as rochas, né, o magma que sai do vulcão, a lava que sai do vulcão, ele se resfria e forma uma rocha. Então, não existem vários vulcões pelo mundo em atividade? Toda a lava que sai desses vulcões, né, elas se resfriam e se tornam rochas, e elas vão ser bem recentes, não é isso? 8. Durante a construção de uma estrada, os técnicos encontraram um tipo de rocha no qual observaram uma disposição em camadas sucessivas e a presença de alguns fósseis de caramujos entre essas camadas. Que tipo de rocha era essa? Acabei de falar para vocês. Existe um tipo de rocha que é formada por camadas e é onde é mais comum a presença dos fósseis. Que tipo de rocha é essa? É a rocha sedimentar, que é formada pelo desgaste de outras rochas, né, que liberam grãos e que vão se acumulando com o tempo, formando camadas de rocha. Uma nova rocha, né? No caso é sedimentar. A questão 9. Nesse capítulo, você viu a ilustração de um dinossauro, que foi o tiranossauro. Esse animal se extinguiu há cerca de 65 milhões de anos.
Então, como os cientistas conseguem estudá-lo? Então, gente, nós estamos falando dos fósseis, não é? A partir dos fósseis, eles vão identificar que tipo de dinossauro era, o tamanho do dinossauro, do que eles se alimentavam, né? Onde eles viviam, em que regiões viviam, a partir do estudo dos fósseis. Se não existe nenhum dinossauro mais vivo, e olha que tem tempo, né, que eles foram extintos. Então, como é que eles vão saber? É através do estudo dos fósseis. Então, vamos lá, continuando. Questão 10, né? Qual é a importância dos fósseis para o estudo da evolução da vida na Terra? Nós acabamos de falar, não é? Através do estudo dos fósseis, dá para saber que determinado animal vivia, o que é que ele fazia, né? Como ele se alimentava. E justamente é a evolução da Terra que vai ser apresentada através do conhecimento desses fósseis, né? Que viveu há tanto tempo, em que regiões da Terra vivia, né? Como era a Terra, que tipos de animais, que tipos de plantas, que tipos de seres vivos existiam no planeta. Então, os fósseis são registros de organismos que não existem mais. Então, para ser fóssil, tem que ser algo que não exista mais, mas que são parecidos com os organismos atuais, servindo, portanto, como evidência da evolução. Além disso, a distribuição dos fósseis ao longo dos estratos formados em diferentes períodos geológicos nos ajuda a reconstruir a história evolutiva dos seres vivos no planeta. Aí vem a questão 11. Explique por que a quantidade de fósseis encontrados é muito menor do que a quantidade de organismos que os cientistas acreditam ter existido no passado. Então, os fósseis são pouquinhos, mas a teoria definida pelos cientistas é que existiam muitos, né? Então, por que a quantidade de fósseis é bem menor do que a quantidade esperada deles, dos organismos? Então, porque a maioria dos organismos mortos não chega a formar fósseis, né? Não é obrigatoriamente todos os animais que morrem e se tornam fósseis. Não é assim que acontece. Porque muitos deles, né, podem ter sido devorados, né, por outros animais, ou então ter se decomposto, né, no decorrer do tempo. Então, se tanto devorado ou em decomposição, eles sumiriam, né? Não daria para fazer o fóssil, para se formar o fóssil. Então, daí a quantidade de fósseis ser bem menor. Questão 12. Qual é a diferença entre mineral e minério? Vamos lá, questão 12. Os minerais são elementos ou compostos químicos, geralmente sólidos, que formam as rochas. Já o minério é um mineral ou associação de minerais, do qual se pode extrair algum produto com vantagem econômica. Então, pode-se extrair aquele minério que gere lucro, não é? Que gere renda. Aí ele é chamado de minério, certo? Mas é muito parecido aí. A questão 13. O que você acha que vale mais no mercado internacional? O minério de ferro ou o ferro puro? E justifique sua resposta. O que é que vocês acham? Minério de ferro ou ferro puro? Olha, o minério de ferro é de onde vai se extrair o ferro. E no caso do ferro puro, né, já não tem mais minério nenhum, já é o próprio ferro. Claro que o que vai valer mais vai ser o ferro puro, não é isso? Então, o ferro puro, já que é preciso um gasto de energia e trabalho para retirar o ferro do minério. Então, tem que se tirar o ferro desse minério. Já o ferro já está pronto, já está retirado. E no minério ele vai valer menos, né? Vai valer mais já prontinho. E a última questão desta atividade: para fabricar uma tonelada de alumínio, que é um metal muito usado em latas, é necessário extrair 5 toneladas de bauxita. Bauxita que vai ser o minério, né? Que produz o alumínio. O que poderia ser feito para conseguir alumínio de modo a diminuir a necessidade de bauxita? O que é que vocês acham? Olha, tem que tirar 5 toneladas para poder tirar uma de alumínio. 5 toneladas de bauxita para tirar 1 tonelada de alumínio. Então, o que poderia fazer para conseguir o alumínio? É a questão da reciclagem, não é? Então, vamos lá. Reciclar o alumínio das latas. Se eu reciclo um alumínio que já foi retirado da bauxita, eu não preciso mais de bauxita, né? Então, assim, eu vou diminuir essa necessidade, tá certo?
Agora, vamos para a nossa outra atividade. Olha aí. Vamos aí, a da página. Olha aí, gente. A da página 34, né, onde está escrito trabalho em equipe. É um trabalho de pesquisa. Cada grupo de estudante vai escolher uma das atividades a seguir e pesquisar em livros, revistas ou sites confiáveis. Você pode buscar apoio de professores de outras disciplinas, né? Expõe os resultados da pesquisa para a classe e a comunidade escolar, com auxílio de ilustrações, fotos, vídeos, blogs ou mídias eletrônicas em geral. Ao longo do trabalho, cada integrante do grupo deve defender seus pontos de vista com argumento e respeitando as opiniões dos colegas. Vamos lá. Nós não vamos fazer trabalho em grupo, né, pela nossa situação, mas nós vamos realizar a atividade. Então, cada um vai fazer a sua atividade, não é? Ou, se o seu professor der outra ideia, tranquilo, certo? O que é importante é que a gente faça. Então, número 1. Observem a pintura abaixo. Ela é um exemplo de arte rupestre. Vocês já ouviram falar, né, da arte rupestre? São os desenhos das paredes, né, olha aí. Pesquise a que corresponde esse tipo de arte e se ela é encontrada no Brasil. Será que tem arte rupestre no Brasil? Aqui, imagens de animais encontradas na caverna de Lascaux, no Vale de Vézère, na França. Não sei nem se ler essas palavras dessa forma, viu, gente? Mas é mais ou menos isso. Vamos lá. Será que tem arte rupestre no Brasil? Hã? Vamos responder o número 1. A arte rupestre costuma ser encontrada nas paredes de cavernas e foi feita por nossos ancestrais, em geral, na pré-história. Esse tipo de arte nos dá informação sobre os hábitos de povos no passado, pois muitas vezes os desenhos retratam cenas do cotidiano, né, animais, plantas, pessoas e objetos. Será que no Brasil a gente encontra? No Brasil, a arte rupestre é abundante em sítios arqueológicos. Eu acho bem interessante isso aí. Eu tenho muita curiosidade de um dia visitar uma caverna dessa, né, onde tem a arte rupestre. Como os encontrados no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, bem distante, né, gente? Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, e em Seridó e na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte. Tudo distante da gente, tudo distante do nosso Sergipe, não é? Aí vem a segunda questão. Pesquisem a história da mineração no Brasil a partir do século XVII. Que metais e pedras preciosas foram mais explorados? E em quais estados houve maior exploração? Então, vamos lá, vamos responder. Que metais e pedras preciosas foram mais explorados? Quem não lembra do ouro, né, gente? Mas vamos responder. As expedições buscavam ouro, prata, cobre e pedras preciosas, como diamante e esmeraldas. Os estados em que mais houve exploração foram São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Aí vem a terceira questão. Pesquisem quais são os problemas socioambientais decorrentes das atividades de mineração. Lembram de Brumadinho? Lembram da barragem de Mariana? Aquilo tudo ali é mineração, não é? E olha os acidentes que aconteceram, né? Que mataram muita gente, não é? Todos dois destruíram florestas, né? Modificaram bastante paisagem, poluíram rios. Pesquise também que ações foram adotadas em relação ao rompimento da barragem de uma empresa mineradora ocorrida em 2015 em Minas Gerais, sobre o qual você leu, né, na página 29, você pode voltar lá. Pesquise se no estado em que vocês moram há exploração de jazida mineral e como ela está sendo feita. Vamos falar aqui sobre os problemas, né, socioambientais. A mineração feita sem controle, sem estudos de impacto ambiental e sem fiscalização das condições de trabalho, tem afetado o ambiente e a qualidade da vida das pessoas, que podem ter de ser remanejadas para outras regiões. Há também o risco de poluição dos lençóis subterrâneos e dos rios superficiais pelos rejeitos da mineração. Óleo do desmatamento, além do desmatamento, acelerando a erosão e o esgotamento do solo. Aí falando, né, sobre o desastre aí de 2015, no dia 5 de novembro de 2015, houve um rompimento de uma barragem de uma empresa de mineração, despejando cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeito,
que se espalharam por diversos municípios. Então, a enxurrada que a enxurrada de rejeito causou destruição de 82% das edificações do Bento Rodrigues, que é o subdistrito do município Mariana, causando prejuízos inestimáveis para toda a região. Que terrível, né, gente? Mas eu tenho certeza que vocês lembram que passou na TV. E se vocês não lembrarem, vocês podem fazer uma pesquisa rápida, aí vocês vão ver as imagens. Foram aterrorizantes. 4. Procure na internet por museus de geologia do Brasil e por instituições em que há exposição de minerais, rochas e fósseis. Se possível, visite o local e depois contem o restante da turma sobre a exposição. Então, é uma dificuldade para a gente, né? Nesse caso, nesse momento. Mas visitar a instituição. Mas não impede que a gente procure na internet, tá certo? Então, vocês fiquem à vontade, façam a pesquisa na internet. Eu vou fazer um comentário e vocês ficam como vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, tá certo? Então, a publicação Centros e Museus de Ciência no Brasil, de 2015, pode ser uma das fontes de consulta dos estudantes para realizar a pesquisa. Então, no caso, vocês pesquisem aí na internet, não é, sobre os Centros de Museus de Ciências do Brasil, vocês vão encontrar uma infinidade de opções. Aí vocês podem estar dando a olhadinha para vocês. Tá bom? Então, a nossa atividade está concluída, né? As duas atividades da página 33 e 34 estão respondidas. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade aos nossos temas, tá certo? Então, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.